Olá! Hoje nós vamos mergulhar juntos no último e, sem dúvida, no mais sombrio capítulo do livro de Segundo Reis. É aqui que a gente testemunha o ponto final de séculos de história do reino de Judá. Vamos ver de perto a queda de Jerusalém, um evento que mudou para sempre a identidade do povo de Israel. E mesmo assim, no meio das cinzas e da destruição total, vamos encontrar uma semente de esperança, quase invisível, mas que se recusa a morrer. Essa frase aqui, do versículo 9, é o epicentro de tudo. Pensem nela. Ela descreve a aniquilação completa dos dois pilares que sustentavam a nação. A casa de Yahvé, o templo, que era o centro da vida espiritual, o lugar da aliança, e a casa do rei, o centro do poder político, o símbolo da promessa feita a Davi. O que estamos lendo aqui é a dissolução de uma nação inteira, resumida em pouquíssimas palavras. Para a gente entender a dimensão do que aconteceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Tudo começa com a rebelião do rei Zedequias, que em hebraico é Tzidkiyahu, uma decisão que selou o destino de todos. A resposta de Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, foi imediata e foi brutal. No 9º ano do reinado de Zedequias, ele cerca Jerusalém. E esse cerco durou quase 2 anos. Imaginem, 2 anos com a cidade sendo lentamente estrangulada, isolada do mundo, até a fome se tornar algo simplesmente insuportável. E a fome foi devastadora. O texto é bem claro no versículo 3, ele diz: não havia pão para o povo da terra. A resistência da cidade obviamente não aguenta. As muralhas, que eram um grande símbolo de segurança, são finalmente rompidas. E no meio de todo aquele caos, a gente vê um último ato de desespero. O rei e o que restou de seus soldados tentam fugir no meio da noite. Uma fuga que, na verdade, já simbolizava o fim de qualquer esperança de resistência. Só que essa tentativa de fuga não leva a lugar nenhum. O versículo 5 descreve a cena de forma muito crua. O exército dos caldeus persegue o rei e o alcança ali nas planícies de Jericó. E o exército dele? O que acontece? O texto é direto. Todo o seu exército se dispersou e o abandonou. É isso. A última linha de defesa, a guarda pessoal do rei, simplesmente se desfaz. A liderança da nação está naquele momento completamente quebrada e humilhada. Zedequias, agora um rei capturado, é levado para Ribla. Ele vai ser julgado pessoalmente pelo rei da Babilônia. E é importante entender o que era Ribla. Era um centro de comando militar babilônico, lá na Síria. O que acontece ali não é um julgamento justo, é um ato de poder, uma destruição psicológica calculada feita para esmagar qualquer fiapo de esperança de uma futura rebelião. O versículo 7 detalha essa sentença terrível. Primeiro, os filhos de Zedequias, os herdeiros do trono, são executados na frente dele. A linhagem real é exterminada diante dos seus olhos. Logo em seguida, os babilônios vazam os olhos do próprio rei. Parem para pensar na crueldade disso. A última imagem que Zedequias viu em toda a sua vida foi a morte dos seus filhos e o fim da sua dinastia. Depois disso, ele é preso com corrente de bronze e levado como troféu para a Babilônia, onde ele morreria como prisioneiro. A riqueza da língua hebraica aqui é impressionante. O termo usado para cegou é iver, literalmente quer dizer ele cegou. Mas no contexto bíblico, a visão, os olhos, estão ligados à liderança, à sabedoria, à profecia. Então, ao cegar o rei, os babilônios não estavam apenas mutilando um homem. Eles estavam declarando simbolicamente o fim da visão, o fim da direção e o fim do futuro do reinado de Davi. A luz de Judá, simbolicamente, foi apagada. Mas a destruição não acabou com o rei. Com a liderança derrotada, um oficial chamado Nebuzaradã, o chefe da guarda babilônica, entra em Jerusalém. A missão dele era simples e terrível: executar a fase final do juízo, a destruição total da cidade e de tudo o que ela representava. O coração da nação estava prestes a ser arrancado. E olha que interessante, o texto no versículo 9 não diz apenas que ele queimou o templo. A palavra hebraica usada é vaisrof. Essa palavra significa algo muito mais forte. Ela implica uma aniquilação pelo fogo, uma incineração. Significa reduzir tudo a cinzas, consumir por completo. Foi um ato deliberado, calculado, para apagar da existência a casa de Yahvé, o palácio do rei e as casas mais importantes da cidade. A estratégia da Babilônia era muito clara. Eles não só destruíam, eles saqueavam de forma sistemática.
Dos versículos 13 a 17, a gente vê o detalhe de como os tesouros do templo, as colunas de bronze gigantes, o grande tanque chamado Mar de Bronze, todos os utensílios de ouro e de prata, tudo foi quebrado e levado embora. Ao mesmo tempo, a elite, os sacerdotes, os artesãos, os líderes, todos foram levados para o exílio. E quem eles deixaram para trás? Apenas os mais pobres da terra para cultivar os campos. Assim, eles garantiam que o território continuaria produtivo, mas sem ninguém capaz de organizar uma nova rebelião. E para ter certeza absoluta de que o controle estava estabelecido, os babilônios executaram quem sobrou da liderança. Os versículos 18 a 21 fazem uma lista. O sumo sacerdote, o segundo sacerdote, oficiais do templo, conselheiros, o escrivão do exército. Ao todo, 75 figuras-chave foram levadas para Ribla e mortas. Foi uma decapitação completa da estrutura social, religiosa e militar de Judá. No meio de tanta desolação, os babilônios ainda tentam estabelecer alguma ordem. Eles nomeiam um governador, um homem chamado Gedalias. E por um momento bem curto parece que vai haver um mínimo de estabilidade. Mas a violência só gera mais violência. Gedalias acaba sendo assassinado por Ismael, que era da antiga família real. E esse ato final de rebelião só serviu para mergulhar a terra em mais caos e mais medo. E então, décadas se passam. A terra de Judá está em ruínas, o povo está exilado na Babilônia, a história parece ter chegado ao seu fim mais trágico e definitivo, parece que não há mais nada a ser dito. Mas aí, os versículos finais do capítulo, quase como uma nota de rodapé, nos dão uma virada de tom súbita, completamente inesperada. O foco da história muda de Jerusalém para a corte do Império Babilônico. O personagem principal agora é outro rei, Joaquim, que em hebraico é Yehoiaquim. Ele tinha reinado bem pouco tempo antes de Zedequias e já estava cativo na Babilônia há muitos anos. E depois de 37 longos anos numa prisão babilônica, uma coisa incrível acontece. O novo rei da Babilônia, chamado Evil-Merodach, num ato de clemência, resolve libertar Joaquim da prisão. E aqui está a grande virada. O versículo 28 diz que o rei babilônico falou com ele benignamente. Ele deu um lugar de mais honra do que a dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Vejam bem, Joaquim não é só libertado, ele é elevado. Suas roupas de prisioneiro são trocadas, ele passa a comer na mesa do próprio rei e ainda recebe uma pensão diária para o resto da vida. É um ato de graça extraordinário, que é difícil de explicar só pela política da época. Então, qual é a lição central que esse capítulo tão duro nos ensina? Primeiro, que o juízo pela desobediência é real, é severo. As escolhas humanas têm consequências devastadoras. Mas mesmo na destruição total, a soberania de Yahvé continua intacta. A Babilônia foi apenas um instrumento nas suas mãos. E talvez a lição mais profunda seja esta. Mesmo no juízo mais terrível, Deus preserva um remanescente, uma semente da linhagem de Davi. Aquele pequeno e inesperado ato de graça para com Joaquim é um sinal de que a promessa divina não foi e nunca seria anulada. E a história termina assim, nos deixando com esse pensamento. No meio da escuridão mais absoluta, da destruição, do exílio, um ato de bondade de um rei pagão se torna um sinal sutil de que o plano de Deus continua em movimento. A sobrevivência de Joaquim, que é um elo na corrente que levaria até o Messias, nos mostra que mesmo quando tudo parece perdido, a esperança nunca é verdadeiramente extinta. A promessa de Deus pode parecer adormecida, mas ela nunca está morta.